começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas. Uma em ponto. Anota aí, dia 26 de novembro. Como tá passando rápido esse trem aqui, como dizem os mineiros, né, gente? Olha, 32 graus em Arapiraca. Você que tá esperando chuva aí, lamento lhe informar. Possibilidade de chuva 0, umidade relativa do ar 50% e vento a 14 km por hora. Essa é a temperatura oficial, né? Porque lá fora tem um sol para cada arapiraquense. Como sempre, tá abafado mesmo, né? Quente e abafado, como a gente fala aqui. Você já sabe que terça-feira é dia da bicho de patas em Arapiraca, né? Então, aqui no nosso Saúde em Foco. Só que hoje é dia da bicho de patas também. Só que é o seguinte, a nossa convidada hoje é a veterinária a doutora Maiara Lúcio. E a gente vai falar sobre animais venenosos versus animais peçonhentos. Aí você pode estar dizendo, ô André Pepe, não é a mesma coisa não? Não é não. Não é a mesma coisa não. Então, para isso, a gente trouxe aqui a especialista para falar com a gente sobre esses animais. Ambos têm os seus graus de importância, né? Alguns, inclusive, são encontrados nas nossas casas, inadvertidamente. De vez em quando a gente chega lá e tem um desses lá na nossa casa. O que fazer? Como proceder? Primeiro, eu quero mandar um abraço aqui. Tá na ponta aí, Marcão? Pegou aí? Chegou não? Rapaz, deixa eu ver aqui, viu? Eu mandei um agora por último. Tá aqui marcadinho como recebido, ó. Rapaz, o negócio tá... Então tá bom, então não vou mandar abraço agora não, depois a gente manda. Não? Muito bem, Maiara, boa tarde, seja bem-vinda. Satisfação tê-la aqui mais uma vez para falar de um tema muito importante. E a gente começa lhe perguntando: qual é a diferença fundamental entre animais venenosos e animais peçonhentos? Boa tarde, André. Gostaria de agradecer a você, agradecer a doutora Alessandra, né, a bicho de patas. Apesar do pessoal achar que é a mesma coisa, a gente tem uma diferenciação, né? Todos eles têm veneno, todos eles têm peçonha. A única diferenciação é que os animais peçonhentos, eles têm algo para inocular essa peçonha, seja ele a dentição, seja ele a região da própria cauda, como os escorpiões, seja as aranhas, né? Mas os venenosos não. Os venenosos, eles não têm nada que inocule esse veneno. Então, eles possuem o veneno lá, mas eles só acabam envenenando, seja um animal ou uma pessoa, quando essa pessoa faz aquela apreensão daquelas glândulas. Por exemplo, o sapo cururu. Ele é um animal venenoso, mas ele não consegue inocular esse veneno dele. Então, às vezes, a gente vê muito acidente de animais com sapo, mas porque os animais vão lá e mordem justamente na glândula. Quando eles mordem, aí eles acabam liberando esse veneno. Tá aí um negócio que, tá vendo que é bom você ouvir Saúde em Foco? Eu não queria saber que o sapo cururu tem veneno, mas tem, tá vendo aí? Então, você tem dúvidas? Então, bota a tua boca no trombone aí, mulher. E o homem também. 99639-8389. É o nosso WhatsApp aqui da NN. Ou então você entra aí no chat. Estamos ao vivo no NN Play, para você entrar aí e assistir ao vivo a nossa entrevista. Você tem dúvida? O assunto é isso. A diferença entre animais venenosos e animais peçonhentos. Maiara, quais são os exemplos mais comuns de animais venenosos e peçonhentos no nosso país? Aqui no país, a gente tem algumas espécies de animais peçonhentos e aí eles se diferenciam entre serpentes, entre aranhas, escorpiões e alguns insetos. E venenosos, a gente tem alguns insetos e principalmente os sapos. Então, tem algumas espécies de sapos, a exemplo do sapo cururu, mas tem algumas espécies também de rã, que também são venenosas e aí possuem ali aquele veneno na região de pele dela. Ela não inocula, mas aí acaba envenenando quando a pessoa tem contato diretamente ali com a pele. Então, a gente tem ali algumas espécies. Quando vem para serpentes em especial, aí a gente tem uma variedade de espécies e a gente pode detalhar algumas delas e as diferenças. Perfeito. E por que é importante a gente entender a diferença ao tratar um caso de envenenamento ou picada?
é importante principalmente para a gente saber qual foi o animal que inoculou, no caso, aquele veneno. Porque hoje a gente consegue, quando se trata de humanos, a gente tem alguns soros antiofídicos, principalmente para picada de cobra, mas a gente também tem alguns soros para picada de escorpião. E aí é importante a gente saber exatamente a espécie, porque cada soro é diferente de acordo com a espécie do animal. Uhum. É por isso que é importante a captura desses animais. Entenda, viu, gente? A captura por uma pessoa qualificada, 193, você liga para o Corpo de Bombeiros, tá? Um abraço aqui ao 7º GBM, tá? Não vá tocar em animal peçonhento, não vá pegar com a mão, com vassoura, não faça isso. Na dúvida, né? Exatamente. Não vai pegar, não. Porque você pode se dar muito mal e o pessoal do Bombeiros, pessoal qualificado, treinado para capturar esses animais. Então, quando você fala em soro, me lembro logo do Instituto Butantan, que Sim. produz os soros, uma indústria brasileira que muito nos orgulha. Exatamente. A Fiocruz também. Fiocruz também. Se eu não me engano, que também produz soro. Inclusive, não é só para o Brasil não, viu, gente? Para o mundo. O Butantan produz soro antiofídico para o mundo inteiro, pela diversidade que ele tem, pela expertise que eles têm e a diversidade de cobras que tem no Brasil, né? Que é um animal que tem muito veneno. E vamos lá, como podemos identificar um animal venenoso ou peçonhento em nosso ambiente? Eu vou classificar de acordo com as classes, com as espécies, tá? Então, por exemplo, quando a gente vem para as serpentes, que são a maior variedade que a gente tem de animais peçonhentos. Existem as serpentes, a gente tem uma diferenciação. Tem aquelas serpentes que elas matam por constrição, apertando a presa porque elas não têm peçonha. Como a jiboia, um dos exemplos. Mas a gente tem aquelas serpentes que elas matam por inoculação do veneno, que são as serpentes peçonhentas. Sejam elas cascavel, jararaca, surucucu, pico de jaca, cobra coral. Então, dentre elas, a gente tem diversas espécies. Então, a gente tem mais de 30 espécies, se eu não me engano, de cobra coral. Então, é muito difícil. A pessoa, como é que eu sei se é venenosa, se é peçonhenta, se é a verdadeira ou a falsa coral? Mas eu tenho diversas espécies de coral. O pessoal acha que é sempre a mesma, é o mesmo padrão de coloração. E não é. A gente tem diversas variedades. Então, a gente sabendo diferenciar. Essas serpentes, elas são diferentes de acordo com o tipo de dentição dela. Por exemplo, as serpentes que não são peçonhentas, elas possuem uma dentição áglifa. Então, elas têm aquelas serrinhas de dentes, mas não tem um dente inoculador da peçonha. A gente tem serpentes com a dentição opistóglifa, que são são serpentes que elas têm peçonha, porém elas não conseguem inocular porque o dente inoculador dessa peçonha ela fica atrás da boca. Então, para ela poder inocular esse veneno na pessoa ou no animal, ela praticamente precisa abrir a boca todinha e quase que mastigar. Então, assim, os casos de acidentes com ela são baixíssimos. A exemplo dela, a coral falsa e a cobra-cipó. A cobra-cipó, o pessoal acha que não é venenosa, muita gente pega com a mão, mas ela tem uma peçonha não tão forte quanto as outras, mas ela não vai conseguir inocular esse veneno. A gente tem serpentes com a dentição proteóglifa. A dentição proteóglifa é a dentição inoculadora de veneno e fica na frente, mas esse dente ele não se projeta. A serpente que tem essa dentição é a cobra coral verdadeira. E as outras serpentes que a gente tem, cascavel e jararaca e surucucu, elas têm os dentes que ficam dentro de umas bolsinhas e quando ela vai atacar, ela projeta esse dente para frente. Então, o bote dela não é somente quando abre a boca, ela vai e ainda projeta para frente e aí ela consegue inocular essa peçonha. Então, temos espécies diferentes. Temos também, no caso, os escorpiões. Os escorpiões, eles também são peçonhentos e eles também inoculam essa peçonha, só que dependendo da espécie, eles podem causar uma lesão maior ou menor. E as espécies de aranhas. Então, aqui no Brasil, a gente tem a aranha armadeira, a gente tem a aranha marrom, a gente tem a aranha... Deixa eu lembrar o nome dela. Da caranguejeira.
A caranguejeira é a caranguejeira mesmo, mas ela não é peçonhenta, acredita? As lesões que elas vão causar, o pessoal tem muito medo dela, mas a lesão que ela vai causar é uma dermatite, porque ela solta as cerdas, mas ela não é peçonhenta. Porém, a gente tem a serpente viúva negra também, que ela também causa uma lesão grande e elas também são peçonhentas, porque elas inoculam esse veneno. A armadeira é aquela aranha que ela levanta, né? E coloca e projeta as patas para cima para conseguir pegar a presa, né? E é isso daí. Conseguiu pegar aí, Marcão? Não. Ainda não? Tá. Quero mandar um abraço aqui para o Alisson. Isso, o Alisson é gerente aqui da Muniz Auto Center Arapiraca, tá certo? Que fica aqui na Avenida Governador Simeão Lamenha Filho. Lá você vai encontrar pneus, alinhamento, balanceamento, serviços com qualidade, com preço justo e com muita competência aí desse cara aí, tá? Um grande abraço aí, Alisson, e todos que fazem aqui a Muniz Auto Center Arapiraca, né? Estive lá agora há pouco e realmente recomendo, tá? Você que está precisando trocar pneus, inclusive tem um Black Friday lá, corre lá, passa lá, pneus em 10 vezes eu falei, sem juros no seu cartão. Você vai lá, compra o pneu lá, você tem uma condição muito bacana para trocar os pneus aí do seu carro, tá bom? Avenida Governador Simeão Lamenha Filho, fica ali em frente ao Azul Atacarejo, não tem errada não, do lado direito, o Azul de um lado e o Muniz Auto Center do outro. Passa lá que eu recomendo, tá bom? Um grande abraço, Alisson e todos aí que estão fazendo aí parte do Muniz Auto Center Arapiraca. Voltando aqui, Maiara, seguinte, quais são os cuidados básicos que a gente deve ter ao adotar para evitar esses acidentes com esses animais em casa ou em áreas naturais? A gente tem que ter um pouco de cuidado quando se trata... eu estou na minha casa, estou no meu ambiente, a gente tem que entender que algumas residências, elas estão ao redor delas tem algum terreno baldio, tem uma zona de mata. Por exemplo, eu moro aqui no bairro São Luís e fica bem próximo ali àquela ladeira do Claudiano, que a gente sabe que é uma zona de mata. Então, sim, tem até uns jacarés lá, né? Exatamente. E aí são locais que a gente sabe que tem uma prevalência maior do aparecimento desse tipo de serpente. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Então, evitar... por exemplo, acúmulo de lixo, porque eu evitando acúmulo de lixo, eu evito o acúmulo de roedor e, consequentemente, eu evito o acúmulo dessas serpentes, porque elas vão somente nas casas à procura de alimento. Sim. Então, se eu não cuido da higiene da minha casa e eu tenho uma quantidade maior de roedores, eu vou ter uma quantidade maior de serpentes também, então é comum acontecer. Então, esses são os cuidados básicos. Quando a gente vem, muita gente que gosta de fazer trilha, de ir para a cachoeira, vocês têm que entender que ali é o ambiente delas. Então, eu já vi algo no Instagram que uma mulher tirou uma foto numa cachoeira e o pessoal comentou: meu Deus, você viu que tinha uma serpente ali perto de você e tudo, como se aquilo fosse algo de outro mundo. Ali é o ambiente dela. Então, a gente tem que entender que ali vai ter. Então, a gente tem que evitar de estar andando descalço nesses locais, de colocar a mão em alguns buracos onde a gente não consiga ver o que é que tem ali dentro, porque eles acabam se escondendo embaixo de pedras, em buracos. Na região tem algumas serpentes que são aquáticas, então vai estar muito lá na região de lago, de lagoa, enfim. Então, a gente tem um pouco de cuidado. Então, se possível, ir para a mata com alguns equipamentos de segurança, até o tênis não é tão ideal. Então, se eu tiver uma bota que seja mais segura, mais fechada, vai ser o ideal, porque eu evito mesmo esses acidentes. Até porque os acidentes com animais peçonhentos vão acontecer mais no pé, na perna ali. Então, sim, calça e sapato fechado. Perfeito. Enquanto você está respondendo aqui, o Marcão tá dando um show de imagens aí. Essa é a armadeira, tá com as patinhas para cima e ele colocou um escorpião antes. Você tem um pavor de escorpião, né? Inclusive, eu tava até me lembrando um dia desse, eu tenho um hábito, inclusive faça isso em casa, tá? O Marivan fez uma pergunta aqui, daqui a pouco a gente responde. O Marivan pergunta assim: qual o primeiro socorro em caso de em casa, no caso de picada de escorpião? Daqui a pouco, Marivan, um grande abraço para você e para Edilene, tá? Um grande abraço para vocês, um casal que eu gosto muito, tenho muito apreço por vocês. Toda vez que eu vou calçar um sapato, eu não somente olho dentro do sapato. Isso é importante, viu, gente? Você está em casa, os escorpiões, por exemplo, eles têm hábitos noturnos, eles saem para comer, para procurar o seu alimento à noite. Não encontrando, o que é que eles podem fazer? Eles se alojam no seu calçado. E aconteceu com a minha sogra isso, que é vizinha lá do Marivan, Dona Vera, que devia estar assistindo o meu programa, viu? A senhora não está assistindo, né? A senhora sabe que está perdendo muito aqui, não vendo seu genrinho querido aqui, né? Me ajude, velho. Olha. E aí ela foi calçar um sapato. E o que é que o escorpião fez? Ele entrou por baixo da palmilha
E quando ela calçou de primeira, ela não sentiu nada. Quando ela calçou, então o que é que aconteceu? Ele saiu da palmilha por baixo e picou ela. Na esquina de casa, isso não foi nem dentro de casa, ela já estava na esquina. No dia que ela ligou para falar e tal, a gente perguntou se o escorpião estava passando bem e tudo, mas tá... Tô brincando, viu, dona Vera? Tô brincando. Mas por conta disso, desse acidente com a minha sogra, eu não calço um sapato que eu deixei uma noite sem olhar a palmilha. Eu tiro a palmilha. Olha aí, pelo amor de Deus, Marco Aurélio. Isso não é de Jesus de Cristo, não. Então, o Marivan perguntou aqui: qual é o primeiro cuidado que se deve fazer em casa, né, caso você leve uma picada de escorpião? É importante o que você falou, né? É sempre importante, sempre antes de a gente for calçar qualquer calçado, sempre estar olhando mesmo, porque eles acabam ficando nesses locais. E, tive um acidente, levei a picada, o que é que eu faço? A peçonha do escorpião, ele não causa algumas lesões graves, como as de serpentes podem causar. Então, o que ela vai causar? Dor. Eritrema, que aí é um vermelhidão, e dor. Muita dor. Então, o ideal é que realmente, teve um acidente, lava aquela região com água e sabão e vai para o hospital. Porque no hospital eles vão tratar sintomatologia clínica, com anti-inflamatório, analgésico, enfim. Mesma coisa que acontece com um acidente com pets. Então, o meu cachorrinho, o Marivan é meu tio, e aí o cachorrinho dele já teve uma picada de escorpião. E foi quando todo mundo se aperreou muito. Fiz, não se preocupe, é dor. Então, vamos tratar a dor, entrar com anti-inflamatório, que é o que acontece, mas isso tem que ser tratado por um especialista. Então, vai atrás, se é um animalzinho, vai atrás de um médico veterinário, um atendimento médico veterinário, e se for com você, vai atrás de um hospital, porque não precisa se preocupar, se desesperar, porque não vai causar uma lesão muito grande, mas a gente precisa tratar essa dor, porque causa inflamação ali no local. Perfeito. O que fazer ao encontrar um animal desses em casa, no quintal ou dentro de casa? O Marco Aurélio tá querendo me torturar, pai. Tem um pavor desse estranho aqui, ele fica colocando isso. Mas tá certo, Marco Aurélio, tem que colocar mesmo. O que fazer? Encontrar um escorpião ou uma cobra no quintal ou dentro de casa? Olha, eu sou muito defensora, né, dos bichos. Enfim, todo animal aqui, mesmo o escorpião, ele tem uma importância na natureza. Então, quando a gente diminui a quantidade desses animais, chegou, eu vou matar esses animais, eu vou causar um desequilíbrio aí no ambiente. Então, o importante, se conseguir de forma segura capturar e fazer a entrega voluntária desses animais, porque esses animais, eles são muito estudados. Quando vem para serpente, eu tenho que ter um pouco mais de cuidado, porque nem todo mundo vai saber diferenciar o que é uma serpente peçonhenta de uma não peçonhenta. Então, não sei diferenciar, não sei qual é a espécie, ligo para os bombeiros, porque aí vai ser feito o resgate e eles vão saber os procedimentos que posteriormente eles vão encaminhando para os CETAS, para o IBAMA. Mas todos esses animais, eles têm a sua importância. Muita gente acabou não sabendo, mas da peçonha das serpentes que é feito as medicações de controle de pressão. Sim. Então, e também da própria peçonha que é feito os soros antiofídicos, né? E aí vem o quesito, que a gente tá em fase reprodutiva desses bichos, o caçaco, que muita gente tem pavor, muita gente tem medo e muita gente acha feio, né? Eles são muito importantes, porque eles que fazem o controle dessas serpentes. Eles são resistentes à picada dessas serpentes peçonhentas, podem levar mais de 400 picadas sem vir a óbito, e é através dele que é feito os estudos para desenvolvimento do soro. Então, esses animais, eles levam a picadas, eles criam resistência e através desses animais é feito o soro antiofídico. Então, encontrei uma serpente, liga para os bombeiros que eles vão fazer esse resgate. Mas não mate, porque esses animais, todos eles têm uma importância aí na natureza. Perfeito. E, gente, em relação a esse negócio de cobra coral verdadeira, cobra coral falsa, eu não quero descobrir. Entendeu? Eu não quero descobrir, não. E também, assim, lógico que primeira coisa que você vai fazer é resgatar um escorpião. Não vá pegar ele com a mão. Tá aí o caçaco. Como é o nome do caçaco? O caçaco, ele é chamado de gambá de orelha. Aqui no Nordeste a gente só tem um gambá de orelha branca, mas existe o gambá de orelha preta, e o nome científico é de Delphis albiventris. Perfeito, tá certo? Então, assim, não mate esse bichinho. Lá onde eu moro, tem alguns, e eles têm hábitos noturnos, eles saem para comer à noite. Gente, esses bichinhos, eles comem os escorpiões. Se você não sabia, né, Mayara? Sim, escorpião, cobra, né? E assim, não mate
né? Não degrade, porque eles estão ali fazendo o que a Mayara falou aqui, o controle ambiental, né? Estão fazendo ali o equilíbrio na natureza. Eles tratam dessa maneira. Quando você mata um bichinho desse, você está desequilibrando aquele ambiente ali. E geralmente, né? Geralmente você mora num lugar, se tem lá, é porque você invadiu o habitat deles. Eles estão ali por uma razão. Tá bom? Perguntas pelo 996398389 ou então pelo nosso chat aqui. A Karine Mendonça diz assim: ao ser picada por uma cobra peçonhenta, deve amarrar o local ou fazer um torniquete? Em caso de picada, né, por cobra peçonhenta, o ideal é que você deixe a região bem aberta, ela precisa respirar e lave com água e sabão, se possível. Não pode amarrar. Então, se foi na mão, e na mão você tem uma aliança, um anel, tira. Porque a gente não pode causar nenhuma pressão ali, impedir o fluxo sanguíneo. Porque o pessoal tem aquele costume de dizer, não, vou fazer um torniquete porque o veneno vai ficar ali só naquele local. Não. Se você fizer um torniquete, vai acabar perdendo ali a vascularização naquele local e você pode até causar uma necrose local. Até você chegar no hospital, não tem vascularização, causa uma necrose, então você perde a sua perna por conta dessa necrose e não necessariamente por conta da picada da serpente. Então, lava o local, deixa ele respirar bastante e, se possível, a pessoa que foi picada, tenta deixar ela o mais calma possível, deita ela e eleva o membro que foi picado. Então, muita gente tem medo de acidentes com animais peçonhentos, tem medo de manejo com animais peçonhentos. É normal, porque a gente sabe do risco. Porém, o que mais acontece é as pessoas se desesperar. Então, a gente tem que se acalmar, tentar se acalmar. Vocês têm cerca de 4 horas ali para tentar um socorro. Então, se eu tenho um socorro médico e faço a administração do soro em até 4 horas, as chances de a gente ter sequelas é mínimas. Então, agora, se passou de 4 horas, a gente pode ter uma sequela ou outra. Isso quando se trata de peçonha de jararaca, cascavel, surucucu, de jaca. Quando a gente se trata de picada de cobra coral, a gente já tem umas consequências um pouquinho maiores. Então, a picada da cobra coral, diferentemente das outras, não vai dar dor. A dor vai ser mínima, mas o que é que vai acontecer com a pessoa? Ela vai começar a ficar sonolenta, ela vai começar a perder a visão, ficar com a visão turva e ela vai começar a desmaiar. Então, o acidente com serpente com coral, o socorro tem que ser imediato, porque eu tenho menos tempo aí para socorro, cerca de 1-2 horas. Então, a gente pode ter uma consequência maior. Porém, as chances de acidentes com coral é baixíssimas. É mais fácil com jararaca, mas com coral é baixíssima. Ok, tá certo. Tem um ouvinte perguntando aí, depois do intervalo, Sérgio, a gente coloca lá, quero mandar um abraço aqui para a dona Hilda. Ela mandou um card que diz o seguinte: confia em Deus e siga em frente. Quem caminha com Ele nunca está só. Realmente, dona Hilda. E depois eu vou deixar uma pergunta aqui para a Mayara. Eu sempre tive dúvida do negócio. Olha ela aí. Essa aí é coral, não sei se é falsa ou se é verdadeira, e eu também não quero descobrir, não. A cobra de 2 cabeças, gente, né? Quando a gente era criança, a gente via muito cobra de 2 cabeças. Eu tinha medo, né? Primeiro que ela é uma cobra muito feia. A cobra coral é uma cobra linda, né? Uma cobra bonita, a cascavel é uma cobra bonita, a jararaca é uma cobra bonita. Essa cobra de 2 cabeças é muito feia. Cobra de 2 cabeças tem veneno? Ela oferece algum risco? Porque geralmente quando as crianças vêm, nós somos ensinados a ir lá e matar, né? Tá certo isso? Depois do intervalo, a doutora Mayara Lúcio responde aqui pra gente. A gente não vai embora não, vou tomar uma água e volto já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. Black Feirão bom.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. do rádio. Saúde em foco. Muito bem, o assunto é animais venenosos versus animais peçonhentos. Quais as diferenças e quais cuidados devemos tomar com a médica veterinária, especialista nesse tipo de animais também, Maiara Lúcia. Um grande abraço aqui ao meu amigo Ivo Gustavo de Oliveira, que está policial militar, que está lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. Um grande abraço para você, Ivo. Saudade de você. Quanto tempo, amigão, que eu não... Ele disse assim, um abraço, André, e um beijo na doutora Maiara. Tá certo. Tá dado aqui o abraço em mim e o beijo nela, viu? Muito bem. Vice, como a gente fala por aqui, Maiara, o que a gente deve fazer como primeiro socorro, o mais indicado em casos de picadas ou contato com esses animais? É importante que a gente faça a identificação do animal, né? Então, é importante que a gente saiba que, se eu não tenho experiência, eu não sei capturar, mas se possível, tira uma foto, porque em especial as serpentes têm o soro, e os soros, eles são diferentes. Eu tenho o soro botrópico, eu tenho o soro elapídico, então é importante eu saber a espécie para entrar com o soro específico para aquela espécie. Então, eu tenho uma maior chance de sucesso e um menor risco de qualquer consequência, né? E quando se trata dos escorpiões também, é importante que a gente sempre tire foto ali do animal para eu saber exatamente qual é a espécie. Se é uma espécie que tem uma peçonha menor, que só vai causar realmente ali dor no local, ou se é uma espécie que é um pouco mais perigosa, que a gente geralmente vai ter mais ali na região norte. Então é importante ter uma foto, não precisa necessariamente capturar, mas ter uma foto do animal para quando você for para o médico ele saber exatamente qual é. Uhum. A Karine Mendonça diz assim, a picada de escorpião jovem é pior que a do adulto? Todo animal mais jovem, ele é pior por quê? Porque eles não sabem exatamente, eles não têm noção da quantidade de peçonha que ele inocula ali naquele predador, presa dele, enfim. E aí... predador por causa da gente, né, no caso. Uhum. Ele não vai ter a noção da quantidade que ele vai inocular, seja o escorpião mais jovem, seja uma serpente filhote. Então a gente sempre disse que é pior o acidente porque eles acabam inoculando uma quantidade de peçonha muito maior. Uhum. Tá respondido então aí, Karine, tá? A sua pergunta foi muito interessante. Eu fiz uma pergunta para você antes do intervalo, que é em relação àquela cobra de duas cabeças que a gente encontrava quando era criança aí, né? Eu tinha um medo danado. Aliás, homens e cobras não foram um negócio feito um para o outro mesmo, não. Nem agulhas, né? Quem me conhece sabe que agulhas também é um objeto rastejante para mim também. Não devia ter agulha, não. Mas em relação às cobras de duas cabeças, elas têm veneno? Elas têm trazem alguma periculosidade para as pessoas ou é mito isso? É mito. Primeiro que ela não é cobra, ela é uma anfisbena. Só que o pessoal chama de cobra porque ela se parece bastante ali com as serpentes. Mas apesar do nome cobra de duas cabeças, ela não tem duas cabeças. Ela só tem uma, porém a região de cauda dela é mais grossa e arredondada. Então parece que ela tem duas cabeças, mas ela não tem veneno, ela não tem peçonha. O único cuidado que a gente tem que ter é porque a mordida dela dói um pouco ali no momento da mordida, vai inflamar e causa dor no local, mas não tem nenhuma outra consequência que ela possa trazer pra gente. Tá bom, você já aprendeu hoje que cobra de duas cabeças não tem duas cabeças, só tem uma mesmo. Era outra coisa. Aos 53 anos eu tinha que apresentar o Saúde em Foco e saber disso, né? Porque eu não sabia, não. Com certeza você que está ouvindo o programa hoje, você também aprendeu que elas não têm duas cabeças. Que coisa boa mesmo. Como diferenciar os sintomas de uma reação leve de uma situação de emergência em relação a picada de um desses animais? Depende muito da espécie, porque algumas espécies, como eu disse,
a serpente, a espécie coral, ela não vai causar tanta dor, mas eu sei que é uma espécie que ela a peçonha dela causa mais lesões, né? E aí eu tenho menos tempo. Mas, por exemplo, jararaca e cascavel causa dor local, causa eritrema, inchaço e começa a aparecer algumas bolhas que podem necrosar. A mesma coisa com a surucucu pico de jaca. Então, ele vai causar muita dor. Quando eu venho para as outras espécies, que é, por exemplo, as aranhas, a armadeira ela causa muita dor local, ela causa vermelhidão, ela pode ter... A chance de necrose já é mínima. Mas quando a gente vem para a aranha marrom, você não sente a picada. Então, você é picado por uma aranha marrom e você não sente, porque você não sente dor. Mas aí ela traz uma consequência maior. Com o tempo, vai ficando vermelho e necrosa. A área onde ela picou, necrosa, e essa necrose, ela é ascendente. Então, dentre as aranhas, ela é a mais perigosa, porque eu não vou sentir, não vou saber que fui picada, mas aí a necrose, ela é ascendente. Ela vai começando a pegar toda a necrose em toda uma região. Se eu não tirar a necrose, essa necrose ela vai aumentando. Então, depende muito da espécie que cometeu mesmo aquela picada. Então, a gente separa a gravidade de acordo com a espécie. Tá. Um grande abraço aqui também a Dilza no sítio Uricuri, lá em Atalaia, que está ouvindo a gente, a Messia, e também a Ângela lá em Olivença, a dona Marlene de Leite em Garanhuns, que não perdem um Saúde em Foco. E agora a gente vai falar dos riscos para os pets, Maiara. Quais são os sinais... que sinais indicam que um pet foi picado ou envenenado? Quando a gente vem na parte de envenenamento, a gente tem um histórico muito grande de acidentes de pets com animais venenosos, por exemplo, o sapo, porque eles, por curiosidade, vão lá, mordem e acabam se envenenando. Eles chegam na clínica com um sinal clínico bem parecido com o de envenenamento com o próprio veneno. Eles chegam salivando bastante, espumando, uma midríase, que é quando a pupila do olho vai estar bem aberta. Ele já pode estar com alteração neurológica, porque o que acontece? A partir do momento que ele morde, ou tanto ele quanto a gente mesmo tem contato com o veneno do sapo na mucosa da boca, a mucosa, toda na mucosa tem algumas microvasos. Então, o veneno vai direto para a corrente sanguínea. Então, teve um acidente, eu tenho que lavar para retirar o máximo de veneno, porque senão ele começa a desenvolver um quadro de envenenamento e se não tiver um socorro imediato, ele pode vir a óbito. Tá. E no caso de serpentes, mesma coisa da gente. Vai acontecer ali a vermelhidão, vai acontecer a dor local e tudo. E se eu vejo a serpente ali próximo, eu sei que pode ser por serpente. Mas, diferentemente da gente, eles não têm soro. Então, se for aumentando aquela lesão, muitas das vezes a gente tem que tomar uma medida mais drástica. Então, se for em membro, a gente tem um puta-membro, dependendo da gravidade que esteja e da quantidade de peçonha que tenha sido inoculada. E para você que está em casa, para você saber como é que vai proteger seus animais de estimação com esses encontros fatais, o que é que a gente deve fazer? Como é que nós, tutores, podemos proteger nossos pets? Pronto. Primeiramente, como que eu tinha falado antes, a gente tem que ter um controle maior quando se trata de serpentes, com a questão do alimento delas, né? Tem um controle de roedores, consequentemente tem um controle de serpentes. Quando se trata dos sapos, a gente tem que entender que no período de chuva, período chuvoso, período de frio, a gente tem uma maior reprodução desses animais. Então, consequência muito maior quando está dentro de casa. Mas a gente tem que lembrar que esses animais, eles precisam de uma região de água ali próximo para eles se manter vivos. Porque são animais semi-aquáticos e são animais que necessitam da água, principalmente para reproduzir. Então, se eu tenho na minha casa um ambiente que não é favorável para esses animais, então as chances desses animais eles ficarem é mínimas. Então, mesmo no período chuvoso, se eu tenho um controle, principalmente ali na região de umidade, eu não tenho o porquê desse animal estar lá, porque ele não vai ter não vai ter fatores que favoreçam mesmo a sobrevivência dele. Então, eu tenho que dar um controle. Mas vocês têm que entender que período chuvoso é normal que realmente apareça. Então, é tentar, principalmente à noite, que é onde eles vão aparecer, de dia não, mas à noite que eles vão aparecer, ou manter o animal longe daquele ambiente onde eles estão, ou tentar retirar mesmo o animal dentro de casa. Tá. Olha só que negócio interessante aqui, que a Marivânia Oliveira diz assim: minha mãe, Maria, tem 84 anos e descobriu agora que a cobra que ela pensava que tinha duas cabeças só tem uma.
Tá vendo? Pois é, tinha que ter o Saúde em Foco, né, Marivânia, para que isso acontecesse. Eu também vim descobrir que a cobra de duas cabeças, no dia 26 de novembro de 2024, às 13h40 da tarde, que é a cobra de duas cabeças, não tem duas cabeças, só tem uma mesmo. E o Marivan tá dizendo assim, não mostra imagem de sapo, ele deve ter pavor, ele tem pavor a sapo, né? Então quem tem pavor a esses animais assim, por exemplo, eu tenho pavor de escorpião, eu fico, só de ver a foto já não é um negócio bom não. A urbanização, ela tem aumentado o contato humano com esses animais? Bastante, porque a gente sabe que essa região de mata é a região onde é o ambiente deles. É o habitat deles. E aí a gente tem até muitas discussões, até em Instagram mesmo, que o pessoal faz. Abriu um condomínio aí numa região onde era tudo de mata, desmataram, fizeram o pessoal. Tá parecendo muita serpente, não sei o que, vamos matar. Mas vocês têm que entender que ali é o ambiente deles. Então, desmateia aquela região, eles não têm mais onde ficar, eles vão procurar as cidades. Porque se eles não têm mais o ambiente deles, é normal que apareça com maior frequência dentro das cidades esses animais. Seja eles serpentes, aranhas, escorpiões, é normal que aconteça quando a gente tem desmatamento ali no local. Qual é a mensagem final, Mayara, que você daria para conscientizar a população sobre a importância de respeitar esses animais e evitar acidentes? A gente foi criado sempre num ambiente que você via, você tinha que matar. Você tinha que matar a cobra, você tinha que matar o caçaco, você tinha que matar o escorpião, né? Eu tô tendo até emboade dentro de casa agora com um papelzinho, né? Quando a gente tem a consciência, a gente faz isso. E meus filhos perguntam, você vai fazer? Eu digo, vou fazer. Não custa nada tirar um grilo dentro de casa, colocar ele para fora. Não precisa ser matar. Né? Aquilo faz parte de um ecossistema e que a gente vive nele, né? Então a gente tem que se conscientizar disso. Onde é que você está morando? Era o que antes? Você já parou para pensar nisso? Né? De repente nós invadimos a área deles. Muitas pessoas ficam perguntando assim, mas eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo sério e um exemplo grave, né? O Porto de Suape, no estado de Pernambuco, foi construído numa área que era o quê? A área de alimentação de tubarões. Os tubarões perderam esse lugar. O que é que eles vão fazer? Eles pensam, eles vêm para a costa e pensam que nós humanos, e olha, viu gente, o tubarão não gosta de carne humana não, para você saber. A carne da gente é muito ruim, viu? Não presta não. Os tubarões, eles não comem carne humana. Eles vêm pensando que aquilo ali é outro tipo de animal. Quando eles veem um surfista numa prancha, ele pensa que aquilo ali é uma tartaruga. Eles pensam que a gente é uma tartaruga. Olha aí, que o paladar dos tubarões, para eles, a tartaruga é mais gostosa do que a gente. Tá certo? Então, por isso que eles atacam. E, né, claro, muitas vidas foram ceifadas. Eu vi acidentes terríveis ali, né, que as pessoas filmaram e a gente viu pessoas que tiveram pernas mutiladas, membros mutilados. Enfim, e por que isso acontece hoje no estado de Pernambuco? Porque o Porto de Suape ocupou esse local, não é assim, Mayara? Exatamente. Gente Então a gente tem que entender, a gente tem que saber fazer a nossa parte e entender que a gente precisa, de alguma maneira, deixar que esses animais vivam. A gente está passando ali, você falou aí da ladeira do Claudionor, e ali está ficando urbanizado, né? A prefeitura está fazendo uma obra importante ali e tal, e eu fico pensando, tem um bocado de jacaré ali, eles vão para onde? Né? Para onde aqueles jacarés vão? Eles têm ali, deve ter um monte ali. Muita gente já filmou, ter 4, 5. E são enormes. São muito grandes, né? Vai retirar, vai levar para um lugar onde eles possam viver? Tá aí, ó. Eu não queria encontrar um desses nem no filme. Então, Mayara, o que é que a gente pode fazer para conscientizar? Você acha que essa conscientização devia ser lá no pré-escolar, para a gente começar a ter uma conscientização desde criança, que o bichinho, ele precisa ter o lugar do bichinho e a gente precisa ter o nosso lugar? Exatamente, é muito importante a fala que você teve, né? Que todos os animais, eles são importantes aqui dentro, porque a gente faz parte todo de um ecossistema. Então,
acho sim que a gente tem que começar desde muito novos a educar as nossas crianças para que a gente tenha adultos educados. Então, muitas vezes, as pessoas não matam não é porque, eu quero matar, mas foi porque eles foram educados assim, que é um animal que traz risco, por exemplo, em especial serpentes mesmo, é um animal que traz riscos e que eu tenho que matar, mas isso foi a educação que eles receberam. Então, o ideal é que a gente eduque as nossas crianças. Eu fiz mestrado lá na UFAL e aí a gente tem um grupo de estudo de silvestres, dos graduandos de lá, e eles trabalham muito isso, de educação mesmo nas escolas e principalmente para as nossas crianças. Então, isso tem que ser feito. E a gente tem que respeitar. E tem que entender também que ali era o ambiente deles, era o local onde eles viviam, era um local onde eles se alimentavam, onde eles reproduziam, e aí esse local ele foi degradado. Então, ele vai começar a procurar alimento onde, como ele não tem um ambiente dele, ele vai procurar um ambiente onde tenha alimento para ele. Então, é normal que a gente encontre esses animais na cidade, nas nossas casas, principalmente em locais recém-desmatados. Foi importante você falar sobre essa construção que está tendo, que é uma construção muito importante, mas a gente está vendo também que de vez em quando aparece, tem um jacaré na rua tal, que isso realmente aconteceu, porque o ambiente onde eles estavam foi de certa forma degradado e a quantidade de alimentos que ele tinha diminuiu. E aí eles vão procurar alimentos onde tem na cidade, ele vai procurar. Mas é importante que você veja que todos os vídeos onde a gente vê deles, eles não atacam, porque os seres humanos, eles não são presas para esses animais. Então, nós não somos presas. A gente oferece mais risco a eles do que eles a gente. Então, é importante que a gente realmente preserve esses animais, porque todos eles têm uma importância na cadeia alimentar, principalmente, né? Então, se a gente diminui, a gente acaba tendo um desequilíbrio aí do ecossistema e aí, com certeza, a gente vai ter graves consequências. Perfeito. Marco Aurélio colocou aí na tela uma imagem aí do raio-x da tragédia, né? O perfil das vítimas ali em Recife. 32 surfistas, 30 banhistas, a idade média de 42, de 14 a 25 anos, 13 de 26 a 49 anos e 7 anos de idade, aliás, 7 desconhecidos. Isso aí é porcentagem, né? 32% surfistas, 30 banhistas, a idade 42%, de 14 a 25 anos, 13 de 26 a 49 e de 7 de idade desconhecida, né? Então, ter cuidado mesmo, tá? Gente, me mandaram uma foto aqui, eu não vou colocar isso no ar, eu não sei se a pessoa que mandou a foto, repara que coisa terrível, Mayara, não sei se mandaram uma foto com a foto para denunciar alguma coisa, ou se você mandou essa foto de maldade mesmo para mim, né? Mas de qualquer maneira, que Deus recompense você que mandou essa foto, tá? Não sei qual foi a sua intenção, eu espero que... Boa não foi, né? Não foi uma intenção boa, não. Mas a gente tá aqui para fazer o nosso trabalho e conscientizar as pessoas de serem mais humanas, serem mais conscientes do que nós somos, né? Eu nunca matei um animal, graças a Deus, nunca matei, né? E claro que eu não quero encontrar uma cobra coral na minha casa para descobrir se ela é verdadeira, se ela é falsa. Ninguém quer, mas a gente precisa se proteger. Para se proteger, você também não precisa matar, não é? Quero agradecer aqui a médica veterinária Mayara Lúcia por ter vindo aqui, agradecer a Bicho de Patas, foi muito rico. Gente, os cortes dessa entrevista você vai ter amanhã à tarde aqui no perfil do Saúde em Foco, no Saúde em Foco com André Peps no Instagram. Estamos também no TikTok, estamos também no Saúde em Foco com André Peps no YouTube do nosso próprio canal. Esse programa fica gravado lá e aqui no NN Play. E também estamos no Spotify. Logo mais no finalzinho da tarde, a entrevista vai para o Spotify sem os intervalos comerciais. Tá, Mayara, muito obrigado por ter vindo e até amanhã. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, obrigada. Amanhã, gente, vou ter aqui a dona Rosângela Silva, ela é gestora aqui da Casa dos Velhinhos. A gente vai lançar a campanha de Natal Solidário da Fórmula Farmácia de Manipulação com o Dr. Vinícius Menezes, que é reumatologista, e com Saúde em Foco, tá? Então você já sabe, amanhã, a partir de amanhã você vai entender que a Casa dos Velhinhos precisa, sobretudo, de materiais de limpeza e também de fraldas geriátricas descartáveis. Então amanhã você já pode deixar ali na Fórmula Farmácia de Manipulação e a gente vai mostrar para você aqui o que é que você pode ganhar a partir de amanhã
levando fraldas geriátricas lá na Fórmula ou na casa dos velhinhos, de preferência na Fórmula Farmácia de Manipulação. Leva lá que você vai ganhar um brinde muito bacana, tá certo? A todos uma boa tarde, fiquem todos com Deus, eu vou com ele e se ele permitir, amanhã às 13 horas a gente está de volta. Tchau.